Falei, Sandro, isso não existe não, Sandro. Como assim? Eu vou fechar R$6.000 por telefone? É verdade. Aí eu fechei uma pessoa por ligação e realmente dá certo. Quando você trabalha com a verdade, sabe quem você é, não depende muito das suas só emoções, né? Vai com medo mesmo. E faz até dar certo. E eu treinei muito, né? Para conseguir. Porque eu gosto de fundo, sabe, Sandro? Eu queria a experiência do individual em grupo. E eu fiquei muito pensando assim, como que eu poderia proporcionar essa experiência no individual em grupo, tão personalizado, tão VIP, e tem como. Fala galera, quem fala é Sandro San. Seja bem-vindo a mais um Voe Mais Alto. E hoje estou com uma convidada muito especial, Amanda Bífaro. Ela é psicóloga, especialista em carreira. A gente vai contar essa história, inclusive, sobre como que a Amanda virou especialista em carreira, né? Amanda é psicóloga, especialista em carreira. E assim, modéstia à parte, a psicóloga bem paga, né, Manga? Porque quantos psicólogos você conhece que recebem R$6.000 e ainda atendem clientes em grupo, né? E a gente também vai falar dessa história, como foi para Amanda ao longo desses últimos meses aí. Ela venceu. A Amanda tem uma história muito legal, porque a Amanda venceu algumas barreiras que eu estava aqui agora falando com ela, que é essa barreira, principalmente para quem é psicólogo, essa barreira de você atender em grupo e essa barreira de você se posicionar, de você escolher um posicionamento. E eu pedi para a Amanda vir aqui hoje para compartilhar um pouco como é que foi a jornada dela e como que ela lidou ou está lidando com essas questões, né? Bem-vinda, Amanda. Tudo bem, meu amor? Obrigada, um prazer pelo convite. Bora lá. Então, olha, vamos lá. Deixa eu começar falando sobre esse processo de transformação, né? E, cara, eu falei transformação aqui, eu lembrei aquela coisa da lagartinha virando borboleta, né? Total, e eu me senti assim, viu? Oh, nossa. E assim, eu queria falar assim, um pouco desse processo de transformação, mano, porque eu lembro que quando a gente se conheceu, eu lembro que a gente fez a sessão de posicionamento, cara, né? Pra quem não sabe, pra a galera que faz parte do Hatchet Club, a gente faz uma sessão de posicionamento poderoso para poder entender como que você quer se posicionar, como que você vai se posicionar e tal. E eu lembro, Amanda, que essa questão do posicionamento, ela era um desafio muito grande assim, para você, né? E que eu, assim, diga-se de passagem, acho super natural, porque muitos psicólogos têm esse desafio, porque a pessoa que é psicóloga está muito acostumado, né, a atender a pessoa individualmente, a ver cada indivíduo, o problema de cada um, todo aquele contexto, aquela coisa toda, e você vinha nessa batida. E como é que você fez, cara, para poder sair dessa coisa sair dessa caixinha, né, de putz, sou psicóloga, né, mas também eu ajudo as pessoas com trocentas coisas diferentes. E aí, como é que eu vou para a internet? Como é que eu me posiciono? Mas eu quero atender A, B, C e D. Enfim, queria que você falasse um pouco de como é que foi para você fazer esse processo de poder aumentar seu preço, atender em grupo e ainda por cima ser hoje reconhecida e respeitada como uma grande especialista de carreira aí no seu mercado. Como é que foi isso para você? Queria que você desse um pouquinho da palhinha desse teu processo. Claro, agora. Então, primeiro que é um processo desafiador, né? Se você depender do seu humor ou das suas emoções, você não faz. E aí eu entendi rápido que eu precisava de um mentores, né, do meu lado que me acompanhou nessa jornada. Só para vocês entenderem, eu era uma psicóloga dentro de uma empresa, eu passei 10 anos em RH. Eu me perguntei muito como que eu iria mudar a minha carreira, né, e empreender, já que eu já tinha uma jornada dentro de uma empresa, eu não sabia como ir para a internet, eu não sabia como me posicionar, como me comunicar para ser bem paga, para conquistar clientes. Então, tudo isso foi um processo de aprendizado e de muitas mudanças, né? Eu não escolhi uma coisa, aí depois eu fixei naquela coisa poxa, eu fui coach de produtividade, né? Psicóloga focada em carreira, até me encontrar. E muitas vezes dá vontade de desistir porque você fica, né? Ai, meu Deus, agora eu vou testar isso e vou testar aquilo. E é nesse momento que eu entendi que eu não podia desistir, que eu estava ali
testando. Uma coisa que eu sempre falo que não é pensar para construir, é construir para pensar. Então, eu me coloquei muito nesse lugar de experimentação. Gostei disso, hein? Construir para pensar. Gostei. Vou anotar essa aqui, Exato. pô. Anota isso, Vou porque quando eu anotar, vou aprendi isso, anotar. Sandro, e aprendi também muito isso com você, viu? Você fala de outras formas isso, e muitas vezes você me falou para experimentar, você me falou, cara, testa. E isso eu aprendi muito com os meus mentores, com você. Quando tá na dúvida, vai lá e experimenta. Porque enquanto você tiver medo de falhar, você não vai fazer nada na sua vida. E eu tinha um medo danado de falhar. Ai, o que os outros vão pensar, mas eu mudei de novo, e o link da bio. Isso não é o mais importante. O mais importante, e mais uma vez, e você reforçou também muito isso comigo, que é a transformação que eu gero nas pessoas. E eu só pude também fazer isso porque eu passei por isso na minha vida. Era uma dor minha, mas eu não sabia passar para as pessoas a minha história e o quanto que eu poderia transformá-las, né, através das minhas dores, que foi o quê? Eu estava lá, poxa, como consultora de RH, eu não sabia como mudar, insegura, perdida, eu não sabia como dar o primeiro passo. E o que eu faço hoje? Eu ajudo justamente essas pessoas a darem o primeiro passo para a transição de carreira. Só que, Sandro, como que eu iria passar essa minha mensagem? Como que eu iria falar? Eu não falava, eu falava que a gente estava conversando, né? De felicidade, motivação, abraçar a árvore, falar com os passarinhos e tal. Que é lindo e maravilhoso, mas isso não vai vender. Isso não vende, tá legal? Só para você entender que isso não vende. Então, eu entendi um jeito de falar e nichar. Isso que eu entendi também, porque eu falava de várias coisas. Então, fica um conteúdo esquizofrênico, né? Você entrava ali no meu Instagram, você não entendia nada que eu fazia, qual que era a minha transformação. Eu demorei muito para entender que nichar era o melhor caminho para depois eu fazer qualquer coisa. E aí, quando eu comecei a falar sobre a minha história, porque eu sou meu avatar transformado, foi aí que eu comecei a ser uma psicóloga bem paga, né, e uma especialista de carreira bem paga. Porque eu podia falar com propriedade aquilo que eu passei na minha vida e ajudar as outras pessoas, segurar na mão dessa pessoa e falar, olha, você pode fazer, vai lá, tem um método, né, o mentor é aquela pessoa que tem um método que vai te levar para a sua meta, que eu aprendi muito isso com você, a criar um meu método também, melhorar o método que eu já tinha, até na nossa sessão de posicionamento, né? Eu vi muito isso e comecei a escolher, na verdade, decidir o público que eu queria falar. Acho que essa era a minha maior dor, assim. E talvez você que esteja ouvindo aqui seja também como se posicionar, como passar a sua mensagem para ter clientes. Então, para mim, decidir me encaixar em uma única coisa, gente, isso é muito difícil, Sandro. Porque eu sou várias coisas, eu sou coach, eu sou psicóloga, eu sou mentora, eu sou palestrante, sou empresária, sou empreendedora. Como que eu vou nichar e falar no meu link da Mio, eu te ajudo a fazer isso? Ponto A para o ponto B. Pô, te ajudo em várias coisas. Como que eu vou colocar isso também nos meus pilares do conteúdo? É muito desafiador para um psicólogo, né, ou então especialista de carreira, especificar. Só que aí eu entendi que eu posso especificar, mas meus pilares de conteúdo, né, eu poderia falar sobre algumas coisas mais linkadas ao meu nicho. Porque eu não fazia isso. Era muito doido. Falava de mim, aí depois, nem você falou um dia, parece um blog, né? Aí eu falei, meu Deus, é verdade, parece um blog, eu tô desabafando aqui, falando assim, não é, e você pode desabafar, não é sobre isso, só que não pode ser só isso, né, Sandro? Sim. E aí eu comecei a entender mais como uma estratégia de negócio, o jeito que você fala com as dores, e aí eu comecei a fazer os grupos, né, que essa também, eu já tinha feito os grupos, mas não curtia muito, como psicóloga, né, ali no individual, eu não sabia trazer isso para as minhas mentorias de carreira, para a transição de carreira, então eu falava, gente, isso aí não vai funcionar, todo mundo ali ouvindo, escutando, eu também não tinha experiências boas com o grupo, e aí você também me ajudou a criar um jeito que funcionasse, né, e até vender para grupo, né, como é que eu vendo high ticket para grupo? Falei, Sandro, isso não existe não, Sandro. Como assim? O cara que é foda, ela vai querer em grupo, ele não vai querer, ou aquela profissional não vai querer. É verdade. Aí, lembra disso? Aí eu fechei uma pessoa por ligação, que foi uma das coisas também que você me inspirou. Eu falei, isso não vai ser possível, tem um jeito certo, né, de você fazer, tem um método. Eu vou fechar R$6.000 por telefone? Isso não é possível. E aí, claro, né, com todo o meu conhecimento,
E eu sei, né, que muita gente fala para mim, poxa, Amanda, eu fiz 10 anos de terapia e com você em 3 meses eu consegui escolher uma outra carreira, consegui me decidir, consegui uma direção de carreira. Eu falei, é óbvio que eu vou conseguir, né? Uma pessoa que gastou em 10 anos, que não é gastar, que é investir, né? Porque, cara, é aquilo que a gente não tem um retorno. Uma pessoa que investiu ali 10 anos de terapia não vai investir em 3 meses? Então, você foi trabalhando também a minha confiança, né, nisso, e realmente dá certo. Quando você trabalha com a verdade, sabe quem você é, e não depende muito das suas só emoções, né? Vai com medo mesmo. E faz até dar certo. E eu treinei muito, né, para conseguir. É verdade, verdade. Não, inclusive uma coisa que eu reconheço em você é a sua capacidade de treinar, de insistir, de trabalhar, de não se dar por vencida facilmente, né? E é legal, e assim, tem esse lance, Amanda, que eu gostei que você falou bastante aí, que essa coisa da força emocional, que é a capacidade de você agir além do medo, então, ou além além do sentimento de uma maneira geral, né? Então, assim, beleza, eu estou me sentindo com medo, eu estou me sentindo em dúvida, eu estou me sentindo de N formas, mas ainda assim eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E isso é uma característica de gente que tem sucesso, né? Mas eu queria que você falasse um pouco também, Amanda, como é que você fez para poder lidar, por exemplo, com essa questão do grupo, né? De colocar... Porque muita gente tem essa dúvida, né? Como você falou aqui no começo, que você também tinha essa questão, e muita gente tem isso. Será que eu consigo colocar pessoas que são bem-sucedidas dentro de um grupo? Isso é uma coisa, né? Como que eu faço para tratar pessoas que são de perfis diferentes, ou etc. Mas como é que eu coloco as pessoas ali no mesmo grupo? Como é que eu lido com essas pessoas dentro do mesmo grupo? Queria que você falasse um pouco de como que você construiu as suas soluções para isso, né? A partir do que a gente fez, mas, enfim, como é que você construiu essas soluções dentro dos seus programas hoje? Tá. Primeiro, eu fiz um formulário individual para cada uma, para entender as dores e principais desafios, e levei isso para o grupo. O que eu achava é que eu não conseguiria tratar o individual no grupo, e a gente consegue, porque a dúvida de uma, muitas vezes é do grupo. E assim, não tem só uma mente pensante, não tem só eu respondendo ali, né, para o grupo. Então, o grupo ia, né, respondendo e responde, né, até hoje entre si, e isso é muito rico, e eu achava que não seria, eu achava que elas achariam, né, e na época um grupo que eu fiz era todo de mulheres, achariam uma invasão, uma exposição, quando na verdade se criou um grande grupo de apoio, e eu não achei que isso fosse acontecer. Então, eu com as minhas técnicas, claro, eu fui treinada para perguntar com as minhas intervenções ali. Muitas vezes só ficava em uma pessoa e já ajudava todo o grupo. Eu achava que todo mundo tinha que falar. Até falava para você, mas como assim, né? Mas no individual a pessoa está falando ali. Então, com a história de uma, todo mundo ouve e tem ali o seu insight, cai, né, uma ficha ali, sim. E para mim isso não rolava muito. E eu já tinha feito outros grupos que eu dava uma espécie de aula, no final perguntava. Eu achava muito raso. Falava, gente, dá para fazer mais alguma coisa? Dá para. Então, eu entendi rápido que aprofundar, de repente, uma história só, eu consigo aprofundar todas. E eu não sacava isso, eu fazia de uma outra forma, que não era tão profunda e eu não queria. Não era não que fosse raso, mas eu sentia que eu podia mais, eu sentia que eu podia realmente ajudar ainda mais aquele grupo. Então eu fiz assim, isso amenizou a minha ansiedade de tratar ali, né, cada uma, porque eu gosto de fundo, sabe, Sandro? Eu queria a experiência do individual em grupo, e eu fiquei muito pensando assim, como que eu poderia proporcionar essa experiência no individual em grupo, tão personalizado, tão VIP, e tem como, né? Então você tem formulários, então eu vi ali cada um, né? Eu ainda consigo ver junto com a minha equipe, né? Acho que vai chegar um momento que não sou eu que vou estar à frente disso, uma equipe que recebe, né? Estou preparando, né, para isso acontecer, vai ler esses formulários, vai ter um acompanhamento ali através de planilha, mas você consegue aprofundar, você precisa falar com todo mundo
do grupo. Então, isso me ajudou, porque é muito... para o grupo não tinha problema, é muita gente, né? A gente coloca barreiras, não vai dar certo, e elas estão amarradonas ali, participando, a gente fica criando coisas na nossa cabeça, por que vai ser isso? Por que vão achar aquilo? E na hora quando o grupo funciona, parece que o troço flui. Só delas estarem ali falando um assunto que é tão delicado, todo mundo começa a se abrir e vai acontecendo a mágica ali da transformação que eu tanto queria. E que eu achava assim, isso só acontece com um grupo que está iniciando. Elas só vão conseguir se abrir se não for uma coisa muito, muito profunda. E não, e quanto mais o nível do grupo, né, um nível do grupo mais avançado, mais não é exposição, mas é inspiração para cada uma. E eu vi que elas se abriam. Claro que o facilitador ali tem um jeito de conduzir, né, para isso acontecer. Então eu comecei a curtir grupos. Que legal, bom ouvir Achava chato, Sandro. Não, mas todo mundo vai falar. E aí você tem que colocar time, senão realmente fica maçante, né? Tem que ser uma coisa... E vira um grupo de apoio, né? Vira um grupo de apoio, de amigos. Com certeza, sim. Isso é uma parada bem legal. Me fala uma coisa, por que você acha que, olhando assim na sua história, eu tô te perguntando isso, acho que nunca te perguntei isso antes, né? Mas... olhando assim na sua história, por que você acha que era tão resistente a essas ideias, né? Tão resistente a essas ideias de poder ter um grupo e até de se posicionar também? De onde você acha que veio essa resistência a esse tipo de pensamento? Tá. Tem uma coisa que eu senti na transição de carreira. Poxa, eu vou mudar de empresa... e aí eu vou para algo novo, como é que vai ser isso? Se eu já tenho isso, se eu mudar, como é que vai ser? Então eu já tinha um posicionamento, mas que estava ruim, né? Assim, poxa, eu já tinha um reconhecimento, as pessoas me procuravam no individual. Aí você fica assim, caramba, como é que vai ser essa mudança? Será que eu vou conquistar o mesmo resultado? E aí você se coloca limite. Fala assim, aqui já tá bom. E aí quando já tá bom, você, para ir para o próximo nível, é pior. Uma coisa é você sair, acho que você uma vez falou isso para mim, uma coisa é você sair, ou a gente conversando, não sei, uma coisa é você sair do zero, né, e começar, mas outra coisa é você sair do bom, da zona quentinha ali, poxa, já tem um processo individual, já tem umas coisas rolando, para você, assim, poxa, dobrar seu faturamento, você está indo para o extraordinário, e dá medo, assim, caraca, olha isso, você está crescendo... Tá, e aí você vai crescer ainda mais? Mas já tá bom aqui. Será que precisa mesmo mudar? E dá trabalho, né, Sandro? Dá trabalho você... Claro. Poxa, falar de uma nova forma, se posicionar, falar que não é individual, agora é em grupo, e bate receio. E dá medo, né, Amanda? Porque, por exemplo, você, por exemplo, no caso, uma pessoa como você, que, poxa, você já tinha alguns clientes que individualmente já te pagavam bem. Alguns, já tinha lotada, só que eu não tinha qualidade de vida, não era só um. Rapidinho, de segunda a quinta dia mais 10. Isso é loucura, verdade, Sandro. É verdade. E daí sair desse negócio e você mudar para a pessoa em grupo, né? Levar a pessoa para um grupo e rolar aquela coisa tipo assim, putz, será que a pessoa vai querer? Será que a pessoa vai pagar? Né? Vou perder esse cliente, né? Rola esses medos, né? Super, porque é novo, né? E no individual já sei fazer, é super tranquilo. Como é que vai ser, né, a dinâmica em grupo? Será que todo mundo vai curtir? Será que todo mundo vai aceitar? Será que vai ter gente que vai desistir? Passa vários cis na sua cabeça, sabe? Como você sabe, se você fala, vai, se joga, eu me jogo. E aí eu fui com medo mesmo, né? Aquilo que você falou, a capacidade de agir mesmo com medo. Foi uma coisa que eu aprendi e tá aí. Nesse momento as pessoas desistem, né? Porque tá difícil, porque vai mudar, blá. Mesmo com medo eu fui, trabalhando muito isso, conversando com você, conversando com outras pessoas, né? Trabalhando muito isso e me jogando. Mas assim, poxa, como é que eu vou sair de uma agenda lotada e ir para grupo? Será que... como é que vai ser a aceitação disso? Como é que eu vou passar isso na minha mensagem? Como é que eu vou vender isso? Vai ser pelo telefone? Vai ser pelo Zoom presencial? Porque eu faço, né, as sessões estratégicas ali, 1 hora. Como mudar esse processo? E aí mudar o processo é mudar o jeito que você funciona. E é aprender novas habilidades, coisas que eu não tinha.
E é igual você numa empresa, né? Você é estagiário, vai para um cargo de analista júnior, pleno, sênior, só que você esquece, né, que você passou por isso. Tem tudo uma jornada de aprendizado. Então, eu tive que aprender novas coisas e me tornar aprendiz novamente de um outro processo. E aí, bate um friozinho. Pô, já tô sênior aqui? Como assim, né? Você fica meio assim, já tô sênior aqui nisso? Como eu vou ser júnior em outras coisas? Aí você tem que, né, calçar a sandalinha da humildade e falar, porra, olha só, sou aprendiz agora, vou errar. E eu tenho que estar aberta ao erro, eu tenho que me jogar e entender que nem tudo vai sair perfeito. A primeira aula pode não ser a melhor aula ou a aula mais perfeita da vida, mas eu vou lá e vou fazer porque eu quero muito isso. Eu queria mais qualidade de vida, né, Sandro? E estou terminando hoje de atender 8 horas da noite. Era 10, 10 e meia. E a minha meta, ó, segunda e sexta já tá 6 horas da tarde. Eu não tinha isso. Entende? Eu terminava 10, 10 e meia, ficava pilhada ainda. Começava às vezes live 10 horas da noite. Cara, não queria essa vida mais para mim. Então, tô mudando toda a minha agenda. Mas isso eu só posso ter esse horário porque eu tenho um grupo hoje. Só por isso. Que legal, que legal. E, cara, assim, Amanda, eu queria, antes da gente poder encerrar aqui, de novo, né, reconhecer você pela essa sua força emocional, né, essa capacidade de agir além do medo. Estava comentando há pouco com a Amanda, né, antes de a gente começar. A gente recebe muitas perguntas no Instagram e mensagens inbox que as pessoas mandam. E uma das coisas que eu tenho percebido é que as pessoas muitas vezes ficam paralisadas sempre naquilo que elas estão sentindo, né? Então, como você faz para lidar com a síndrome do impostor? Como você faz para lidar quando você sente medo de não sei o quê? Como você faz para lidar quando você sente... Cara, e assim, né? Se você for ficar o tempo todo dando atenção para aquilo que você sente, você não faz nada. Verdade. Você não consegue fazer nada. Porque os sentimentos estão ali, eles vão existir independente da sua vontade. A gente não controla o que a gente sente, né? Se fosse assim, seria ótimo, né? Não rola isso. Você não controla o que você sente. O que você pode controlar é como que você faz, o que você age, o que você constrói, o que você consegue colocar em prática. Então, assim, eu sei que esse lance do posicionamento, por exemplo, é uma parada que sempre foi muito complicado para você por essas questões que a gente falou aqui agora, mas você foi lá, você, enfim, do seu jeito construiu e se estabeleceu e testou uma coisa e, cara, testei isso aqui, mas fiz e não gostei. Até hoje, tá? Parei não, eu vou testando, né? É normal, natural. Normal, eu acho isso mó barato, entendeu? Não achava não, tá? Tô falando plena agora, mas não era normal, natural. Mas agora, pra mim, o que eu tenho que fazer teste, Não pensa muito não. É assim que eu faço hoje. Antes da gente encerrar, Amanda, eu queria que você fizesse o seguinte. Que você, se tivesse que deixar um recado, né? Uma dica, um conselho para quem está na mesma situação que você estava um tempo atrás, né? Com medo, com dúvida, sem saber como se posicionar, sem saber por onde começar, né? Ou talvez com a agenda cheia, trabalhando muito, sem qualidade de vida, mas insegura ainda se consegue fazer um trabalho em grupo ou mesmo lançar um produto digital. O que você diria para essa pessoa que está nesse lugar hoje? Que conselho você daria para ela, você que passou por isso, superou isso? Que conselho você daria para essa pessoa? Primeiro, entender o que as pessoas de sucesso fazem, né? Eu comecei a seguir você, a entender o que você aplicava na tua vida e seguir pessoas que te inspiram. E aí você tem alta performance pelo conjunto de hábitos que você tem na sua vida. Então, eu comecei a ser consistente e a testar por isso. E segundo, é fazer até dar certo. Vai com medo mesmo. Parece uma frase clichê, né? Mas o senso comum não é prática comum. Se você coloca isso na sua frente e lembra, né? Agir apesar do medo, que é uma coisa que eu fui aprendendo, nem sempre, nossa, vou agir, vou me jogar. Machuca. Só que quando você se machuca, você tem mentores do seu lado, assim como eu tive o Sandro do meu lado aí, acreditando em mim quando também não acreditava tanto. E também queria te agradecer, Sandro. Obrigada mesmo por você sempre me empurrar e me impulsionar a ser melhor. Não só uma profissional melhor, mas uma pessoa melhor também. Então, terceira dica, não me aguento. Esteja do lado de pessoas que elevam a tua energia. E você é uma delas para mim na minha vida. Obrigado. Show de bola, show de bola. Legal, querido. Obrigado, Amandinha. Sei que você está com hora aí. Imagina, obrigado, muito bom bater esse papo com você. Pessoal, a gente se vê aí no próximo Voe Mais Alto. Um grande abraço. Abraço.